Deixa eu falar, queria você me falar corta. só um parênteses antes, não, que eu ia falar antes, assim, que eu acho que é importante a gente sempre, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer, né, André, assim, que é o objetivo do meu Instagram, do seu Instagram, né, é que a gente promova a educação para a especialidade, né, porque é uma especialidade relativamente nova e pouco conhecida. Alguém perguntou assim, qual a especialidade que a gente deve procurar? Eu acho importante sempre que as pessoas saibam que é uma especialidade médica, o Aí eu tratamento da dor. cortei, pô, eu comecei a falar um negócio, engatei em outro. Desculpa, por favor, eu te fiz uma Não, é pergunta e porque assim, acabei eu acho falando. que é assim, Perdão. legal a gente trazer esse esclarecimento, porque eu recebo muito essa pergunta, né? E as pessoas às vezes não conhecem, né? O que tá tudo bem, porque é uma especialidade nova. Então, a medicina da dor é uma medicina assim, não é tão nova, mas assim, se tornou mais conhecida recentemente. É uma especialidade que é tradicionalmente exercida por anestesiologistas, como eu e o André, mas hoje outras especialidades também exercem, como ortopedia, neurocirurgia. Mais algum, André? Acupuntura, Ortopedia, cirurgia. acupuntura, reumatologia, fisiatria. Algumas outras Eu acho que são especialidades, umas 8 ou mas 9. Neurocirurgia. É aberto o ortopedia, título neurocirurgia. para alguns profissionais. Como é que se consegue esse título, Mariana, de essa certificação em dor? Então, a certificação em dor é uma prova, né? Não é uma especialidade ainda, né? A área é uma atuação, é a área de atuação. Então, você faz uma prova pela Associação Médica Brasileira, sendo que você tenha, né, uma dessas especialidades, que são as especialidades que podem se candidatar à prova. E daí você tem que fazer uma residência médica ou uma pós-graduação na área, e você se candidata, faz a prova e garante a certificação. Então, sempre quando vocês procurem alguém que tenha essa certificação, que seja realmente um profissional que tenha certificações na área de dor, né? Que tenha feito essa formação. Então, era isso que eu queria falar, porque eu acho que a gente sempre tem que falar sobre isso. O tema da nossa live, como o André falou hoje, é o bloqueio simpático venoso, que é o tratamento no soro que a gente faz aqui na clínica. E hoje quem vai falar mais sobre ele é o André. E o André, assim, todo mundo conhece, né, doutor André? Mas o doutor André é uma das pessoas assim, que mais faz bloqueio simpático venoso. Ele tem uma mega experiência. Eu acho que ele é uma das pessoas que mais faz bloqueio simpático venoso no Brasil, com certeza. A Relivion é um dos maiores centros de bloqueio simpático venoso no Brasil. Então, o doutor André tem Faz um uma vasta cadinho, né? experiência. O doutor André faz muito. E ele tem muita experiência, né, com essa técnica. E ele vai conversar com a gente, vai contar pra gente um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes, André, assim, a gente vê muito isso por aí, né? Eu acho que o André também, eu mesmo, né, antes de entrar aqui na Relivion, a gente lê, né, sobre a técnica e a gente estuda, mas nem todo mundo tem, né, uma experiência, às vezes faz um volume pequeno, né? Então eu acho que você tem muito mérito e tem muito valor a gente ouvir de uma pessoa que tem o tamanho da experiência que você tem, né? Que é muito diferente a gente ler, estudar sobre e realmente fazer e realmente ter a sua experiência. Então a gente vai ouvir um pouquinho do André e eu queria que, André, que você explicasse um pouquinho pra gente o que é mesmo, assim, quando a gente fala assim, vamos fazer um sorinho, vamos fazer um BSV. Realmente, o que é o BSV? O que tem naquele soro ali? E qual que é o objetivo do BSV? O objetivo eu tinha até puxado aqui no início, né, Mariana? O objetivo principal é controlar a dor. Controlar a dor tanto aguda quanto crônica. Esse anestésico local, ele atua de uma maneira geral fazendo uma dessensibilização. O que é isso de fato? Um neurônio muito ativo, um neurônio muito sensível, o paciente tem dor há muito tempo. Longa data, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma dor, eu busco fazer esse procedimento em pacientes que têm uma dor em mais pontos. Tipo, um paciente que só tem uma dor no ombro, dificilmente você vai utilizar esse procedimento, exceto se ele tiver um outro fator, como uma depressão, porque a gente faz isso agregado a outras drogas, que vai atuar exatamente nesse tipo de patologia. Mas esse vai buscar fazer o quê? Essa dessensibilização. Um paciente que tem uma dor há muito tempo, ele tem um neurônio muito, digamos, sensível. Ele começa a emitir impulsos por si só.
gerar impulsos por si só e, às vezes, num potencial maior, numa força maior. Estou usando esses termos para ser compreendido mesmo, que o objetivo é ser compreendido. E muitas vezes ele gera impulso por si só, que são chamados de ectópicos. Então, esse anestésico, ele tem uma afinidade por essas áreas do neurônio que emite esse impulso ectópico. Então, isso tende a gerar uma estabilidade desse neurônio. E isso vai diminuir principalmente sintomas relacionados a isso, como a alodínia. O que é a alodínia? A alodínia é uma dor a um estímulo não doloroso. Como assim? Eu tenho dor quando bate um vento em mim. Tem gente que tem dor quando o vento bate. Isso Celinéia já fez já. Isso é uma alodínia. Ou o paciente que tem uma hiperalgesia. O que é isso? Ele tem um estímulo X que vai gerar uma dor Y. Mas, na realidade, ele tem uma sensação de uma dor maior que Y, 2Y, 3Y. Então, ele tende a estabilizar. Preparar o paciente para um tratamento com outras terapias. Por exemplo, o paciente chega no consultório com uma dor generalizada. De um modo geral, a gente tem utilizado a terapia venosa. Isso gera eu costumo falar com o paciente que vai limpar um pouco a dor. Então, no segundo momento, ele volta com uma dor mais centralizada. E isso permite utilizar, no segundo momento, outras terapias, né? Por exemplo, proloterapia, por exemplo, risotomia, bloqueios e etc. Mas isso no segundo momento. Então, resumindo, o bloqueio anestésico simpático venoso vai contribuir para o alívio da dor, ele contribui para o relaxamento da musculatura, outra causa de dor, que é o Ângela relatando aí, que é outra causa de dor, que são os nódulos, que a gente pode vir a falar aqui no segundo momento, que é a síndrome miofascial. Ele melhora a perfusão do sangue, ou seja, o sangue vai chegar melhor na musculatura e em outras áreas. Ele também reduz o tônus neurovegetativo, ou seja, permite esse relaxamento, ele permite, por exemplo, chegar mais sangue, a melhora a perfusão e etc. E principalmente, que eu acho que é uma coisa muito legal que a gente busca aqui, que ele ajuda, como ele entra de forma adjuvante, ele entra em forma conjunta, ele entra aliado a outras terapias, não é a terapia de forma exclusiva, apesar que nós temos pacientes que não querem tomar medicamento, como hoje a gente teve um paciente que teve um relato muito legal fazendo somente DSV, mas isso não é comum, isso é a exceção. De modo geral, ele entra como uma terapia adjuvante e vai fazer com que haja menor consumo de outras drogas. Por exemplo, a gente vai usar menos opioide, vai utilizar menos drogas adjuvantes, como antidepressivos, anticonvulsivantes. Então, acaba sendo uma terapia bem interessante. Aí você vai falar assim, André, isso é uma coisa nova? Isso começou recentemente? Não. O emprego, a utilização do anestésico local por via venosa é antiga. Por volta de 1960 já se utilizava por várias finalidades. Anestesia regional, por exemplo. Nós somos anestesia, por exemplo, um bloqueio de Beer. Utilizava, por exemplo, como um antiarrítmico. Ou seja, não é de hoje que se utiliza. Utilizava e utiliza como adjuvante na dor aguda pós-operatória, como analgésico para dor neuropática central. Ou seja, ele já vem sendo utilizado há muito tempo, não é de hoje, né? Então acaba isso sendo que é uma legal, terapia né, André, que interessante, você entendeu, falou. Mariana? É legal isso que você falou, né? Porque assim, não é uma coisa nova, ninguém está inventando a roda, né? E também não é uma coisa perigosa, né? Porque às vezes quando você fala assim, eu vou fazer um anestésico local na sua veia, né? Ou então as pessoas já pensam logo em anestesia geral, alguma coisa assim, né? As pessoas têm muito medo de anestesia. Então, acho legal você falar isso, que a lidocaína é uma droga antiga, que a gente usa muito na nossa prática como anestesistas, né? Eu e o doutor André somos anestesiologistas de formação, e é uma droga super segura, né? E os riscos são
baixos, né? A gente não tem grandes riscos ao usar lidocaína. Mas é importante colocar, eu vou te cortar um pouquinho, Mariana, que eu gosto de falar um pouco de riscos também. Eu vou ter uma pergunta aqui sobre risco, e nós vamos falar sobre risco. É importante colocar que nenhuma droga, um procedimento que se realiza, ele é isento de risco, né? Agora, quando a gente faz dentro de condições adequadas, com o paciente devidamente monitorizado, com todos os recursos dentro da instituição para reverter qualquer situação, ou quase todas as situações, qualquer situação dos efeitos colaterais, isso torna o procedimento, sim, seguro. Afinal, por exemplo, o ano passado a gente fez uma quantidade bem alta de bloqueio anestésico simpático venoso. Fez quase mais de 1.500 procedimentos. A instituição, o ano passado, se eu não me engano, fez quase 2.800 procedimentos para dor, sendo que desses, uns 1.600, mais ou menos, foi bloqueio anestésico simpático venoso. Ou seja, se faz realmente uma quantidade bastante para isso. Aí você fala assim, pô, você faz essa quantidade para tudo, então. Não. O perfil da clínica hoje acaba sendo um perfil de pacientes que tem uma busca excessiva para o pronto-socorro, que tem dores generalizadas, que tem uma hipersensibilização importante, uma sensibilização central importante. Ou seja, ele acaba sendo uma terapêutica interessante para estabilizar esse paciente. E assim a gente conseguir tratá-lo com o melhor resultado, né? Outra coisa eu importante... acho que é importante. Não, pode falar. Pode falar, Mariana, desculpa. Agora já não, esqueci. é porque eu acho importante, esse negócio que você estava falando, não, eu acho que é importante ressaltar quando você começou, que a Laís até comentou aqui, tem muito preconceito e muito medo. Eu acho, assim, Laís, eu acho que é importante a gente reforçar da importância que a gente tem de segurança aqui na clínica, né? Eu quis dizer que a lidocaína não é uma coisa que começou agora, que é uma coisa amplamente difundida, mas claro que existem alguns riscos, mas aqui a gente tem muita segurança, todos os pacientes são monitorizados, a gente tem todos os recursos necessários, né, caso aconteça uma emergência. E eu acho que o mais importante, André, tanto eu quanto o André somos anestesiologistas. Então, nós somos os médicos mais preparados para lidar com situações de urgência e emergência. Então, assim, é seguro desde que você tenha as condições de segurança, né, André? Desde que você esteja no ambiente controlado, com a infusão controlada. E como aqui a gente usa bombas de infusão, né? A gente tem vários dispositivos de segurança para que seja feito de uma forma segura. Com certeza não é em qualquer lugar que você pode fazer o BSV. Você falou uma coisa muito interessante. Apesar de ser mais preparado, assim, tem uma experiência que a gente tem, é legal. A gente tem o hábito de trabalhar com o BSV, mas eu tenho amigos que são de outras áreas, inclusive, ortopedistas, que fazem o procedimento muito bem, que eu tenho muita admiração, inclusive com o Dr. Tocantins, que é meu amigo, o Thiago, ele faz com muita segurança, faz muito bem. Tem outros profissionais. Mas eu me sinto mais seguro com a doutora Mariana aqui, que ela ainda exerce a anestesiologia, e ela tem uma habilidade muito grande de reverter. Quando ela entrou, eu falei, ufa, agora tem um anestesista que exerce, porque eu já não exerço anestesiologia há um bom tempo. Eu acho que a última anestesia que eu fiz já tem mais de 2 anos, se eu não me engano, já tem um tempo grande, e ainda eu fiquei um bom tempo ainda fazendo só hack anestesia, que são bloqueios regionais. Então, sou apaixonado pela anestesia, mas eu acabei me apaixonando ainda mais pela dor. Então, acaba que foi caminhando por aí. O que você falou, Mariana, que é muito importante, e aí sim eu gostaria de deixar bem frisado e chamando a atenção, porque esse procedimento ele deve ser feito, como eu disse no início, em infusão controlada. Isso quer dizer que ele deve ser feito numa velocidade de infusão que a gente consiga medir, para que não seja rápido demais e nem lento demais. Porque tem estudo, que inclusive está aqui na minha frente, aqui, que eu tô olhando uma aula que eu dei sobre isso, ela está aqui, ela vai servindo de colinha até para servir de direcionamento, que para que nós possamos ter o efeito desse anestésico da melhor maneira, ele tem que atingir uma concentração no sangue. Então, se você fizer lento demais, ele não atinge essa concentração e você não tem o benefício do alívio da dor e nem da dessensibilização.
E por outro lado, que aí que está o grande problema, talvez, em termos de preocupação e de risco, é que se você faz o anestésico muito rápido, isso gera, sim, efeitos colaterais. Lembrando que o anestésico local, ele é um antiarrítmico. E ele tem um efeito que vai, para o pessoal entender, ele vai deixar o coração batendo mais lentamente. Então, se você fizer uma infusão muito rápida, eu acho que essa é a última complicação. Antes existem outras complicações. Por exemplo, zumbido é um efeito colateral. Boca com gosto metálico. Por isso que a equipe, aí já vou chamar para outro lado. A equipe que trabalha com o médico tem que ser muito bem treinada. Por que ela deve ser treinada? Porque a partir do momento que o paciente queixa alguma coisa, imediatamente deve ser tomada uma conduta. Por exemplo, poxa, estou sentindo zumbido, então tem que diminuir a velocidade de infusão e por aí vai, né? Então você precisa assim de um ambiente adequado com com a bomba de infusão, com uma sala, com os recursos para tirá-los das complicações e precisa também, e muito importante, da equipe muito bem treinada para você sair dessa condição, às vezes, que você pode estar passando por efeito colateral. Achei muito legal isso aí, André. E fala para mim, você falou agora, né, que a principal indicação do BSB é que quando a gente está trabalhando sensibilização central, né? E o objetivo do BSB, eu sempre falo, é como se ele trouxesse esse sinal da sensibilização central para baixo, como se ele diminuísse esse sinal, né? Esse sinal do cérebro que está hiperexcitado. Então, tem algum outro benefício do BSB, André, assim, além dessa questão da sensibilização central? Ó, eu vou até botar na tela aqui, que você puxou a pergunta lá de trás, né? Eu já tinha saído dessa pergunta, mas você puxou a pergunta de novo. Não, você ensaia uns negócios. Na realidade, o seu ensaio comigo, você mandou. A Mariana, ela manda roteiro, sabe? Ela mandou um roteiro para mim. Falou assim: não, nós vamos falar disso, disso. Eu nem sei onde está o roteiro. Eu perdi o roteiro. Pois bem. Não, Aí a gente vai falar. ele fala assim pra mim, você não faz roteiro, você fala o que você quer, você não tem roteiro, é uma bagunça as lives, faz um roteiro. Falei, tá bom, André, vou fazer um roteiro. Sentei, perdi meu tempo, fiz um roteiro. Ele leu o roteiro que eu fiz? Vamos ler. Fala do quê? Do que ele quer. Esqueci. Eu vou falando. Um dia eu falei até de ir ao Então. banheiro. Olha só que coisa legal. A gente está falando de efeitos relacionados somente à hipersensibilização, à estabilização neural. Mas não é só isso. Tem, inclusive, um efeito anti-inflamatório. Ele atua em células que estão relacionadas à produção de substâncias inflamatórias, fazendo que haja um bloqueio disso, né? Então, ou seja, não é só um efeito, ele faz com que haja uma liberação de substância para fazer uma vasodilatação. Ele diminui a quantidade de substâncias que vão ter um processo oxidativo, ele diminui a quantidade de radicais livres. Ou seja, ele não tem só um efeito na sensibilização central. Ainda tem estudos que mostram que ele tem um efeito antimicrobiano. Ou seja, é somente um efeito na sensibilização central? Não. Existem outros efeitos relacionados, outros benefícios que esse procedimento pode trazer. Não é à toa que a gente faz uma quantidade legal, porque as pessoas se sentem bem, as pessoas melhoram. Senão, a gente não estaria fazendo esse trem, estaria fazendo outra coisa. Né? E André, mas lógico, dentro cada um é cada um, a gente não melhora nada. Eu acho que o BSV também, né? Eu acho que primariamente é a infusão de lidocaína, né, André? Mas a gente usa outros adjuvantes também, né? Eu acho legal falar isso também. Porque, primariamente, né, o BSV foi descrito como a infusão de lidocaína, que é esse anestésico local que o André está falando, mas a gente usa outros adjuvantes também, né? Então, a gente bloqueia outros receptores que são importantes. Eu acho que o principal mediador responsável pela sensibilização central, que é o NMDA, a gente usa o sulfato de magnésio, a gente usa também a ketamina, que é uma outra droga que tem um efeito super legal na questão da depressão, né, André? Eu acho legal também a gente falar essa questão dos adjuvantes que a gente usa.
Fala um pouquinho para gente disso. Classicamente, nós vamos utilizar dentro do BSV o anestésico local, né? Quando a gente fala em BSV, nós estamos falando do uso do anestésico local. Entretanto, como a gente tem um acesso, tem a oportunidade de melhorar outros sintomas, a gente vai entrar com outras drogas. Por exemplo, a cetamina, que ela bloqueia esse NMDA que eu falei lá no início, que está muito correlacionado à dor crônica, e a gente sabe também que a cetamina vai atuar na depressão, acaba melhorando o estado de humor. A gente usa também sulfato de magnésio, que a gente sabe que tem uma correlação analgésica. E pode vir a se utilizar outras substâncias, né? Que aí a gente já vai para a área dos nutracêuticos. A gente vai utilizar complexo B, PQQ, a gente utiliza mais um outro ferramental que vai melhorar, às vezes, a disposição, L-teanina, L-taurina e por aí vai. Que isso vai acabar trazendo outros benefícios. Ácido alfa-lipoico, que tem um efeito antioxidante, que a gente pode fazer uma live falando um pouco mais sobre isso, mas classicamente a gente vai utilizar anestésico local. Utiliza sim outras drogas? Utiliza. Utiliza na maneira geral, como ketamina, como sulfato de magnésio e etc. Efeitos colaterais que me perguntaram. Chegou um slide aqui. Aí eu vou falar dele. Pode? Pode, Mariana? Pode, fica à vontade. Seja Então, breve. Temos mais perguntas. Eu acho mó bonitinho esse slide. Deixa eu botar ele passando para vocês. Olha que lindo esse slide. Ó, ele vê uma ambulância correndo. Ó. Tchau. Caraca, esse slide eu acho ele muito legal. É um dos meus prediletos. Eu adoro esse slide. Verdade. Eu que fiz. Você que fez, parabéns, Vamos lá. doutor André. Você gostou? Eu achei legal esse slide. Eu adorei. Eu vou providenciar eu gastei a sua segunda mais tempo fazendo esse. Você já tem uma estrelinha aqui. Eu gastei mais tempo fazendo esse slide do que fazendo a aula. Você já tem uma estrelinha do desenho. Então, quais são os efeitos colaterais? Mariana, deixa eu falar. Você me corta, você tem uma mania de ficar me cortando. Zumbido, moleza, sente corpo mole, tremor, agitação. Pode sentir parestesia, dormência. Pode ficar um pouco eufórico. Pode ter náusea. Pode ter sonolência, tontura, gosto metálico, dor de cabeça, visão borrada. Ou seja, é igual bula de remédio. Pode ter um monte de coisa. É comum? Não é tão comum, né? De um modo geral, o que as pessoas têm é um pouco de sonolência. Às vezes tem uma dor de cabeça. Geralmente os sintomas eles são sutis. Não são sintomas muito graves, né? Aqui, por exemplo, tem um outro estudo, deixa eu passar ele aqui, que mostrando a correlação entre os efeitos colaterais e a concentração do anestésico. Observe lá no início, que eu falei há um tempo atrás aqui, sobre a importância de fazer o procedimento de forma controlada. Por quê? Por vários motivos. Isso é por causa da ketamina. Dentre eles, atende sim. Dentre eles, eu vou botar o telefone aqui, aí vocês ligam e fazem essas perguntas. Mas depois eu ponho que eu já esqueci também. Ah, não, 30, 25, 18, 18. É porque eu não ligo, né? Eu esqueci. Pois bem, eu estava até esquecendo. Então, como eu faço um bloqueio controlado, eu consigo ter uma noção, lógico que isso não é exato, porque o metabolismo da droga ele é individual, mas existe uma faixa que a maior parte dos pacientes estão, então acaba sendo, de certa forma, um procedimento que a gente tem uma noção do que a gente está infundindo, que vai ter menos efeitos colaterais. Ou seja, eu vou ter o efeito terapêutico menos efeitos colaterais. Entende? Por isso a importância. Eu fiz BSV, fui numa clínica e me botaram lá, fizeram uma concentração pequena de anestésico. Não é BSV, não vai atingir o seu propósito. Ou, fiz sem a bomba, acaba a gente não sabendo se foi bom ou se foi ruim. Eu fiz um só, de um modo geral o resultado ele é muito limitado, né? De modo geral a gente faz uma sequência e por aí vai. Olha aqui, ó, esse slide também é interessante. Por que deve se fazer a concentração de... Eu queria dar zoom aqui.
uma concentração controlada, porque a gente sabe que o efeito anestésico, o efeito do procedimento e o efeito também dos efeitos colaterais é de uma determinada concentração. Ou seja, chegou em 0,3 miligramas por minuto, foi onde o paciente ele teve mais, começou a ter mais efeitos colaterais. E por aí vai. Deixa eu ver aqui. Então é isso, doutora Mariana. André, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou assim, fazer um adianta, doutor André? Como é que faz isso aí? Fazer um, resolve? Fez um, acabou, resolve? Não, eu vou te falar que eu não sei. Fazer um resolve, eu não sei. Agora, se perguntar assim, na minha experiência, eu vou te uma dizer vez que que não, é faz? muito É um pouco. ciclo? Como que faz? Não, geralmente, dentro do que a gente vem trabalhando e observando resultados, né, observa-se que é melhor a gente trabalhar com uma sequência. É como se eu mantivesse uma dessensibilização contínua, mantivesse esse paciente com menos dor. Então, isso torna, aparentemente, o resultado é melhor. Hoje a gente tem uma quantidade que a gente faz num ciclo que dentro baseado em alguns estudos e dentro da prática clínica a gente foi observando que é onde os pacientes tinham mais respostas, eles tinham uma resposta melhor. E é isso que a gente vem praticando, né? Inclusive você e eu. Aqui, ó, as indicações. Olha que legal. Esse é o slide das indicações. A pessoa pergunta para que serve. Sim, a gente pode vir aqui fazer uma live de cada uma. Hã? A gente pode vir aqui fazer uma live de cada uma dessas patologias. Síndrome dolorosa complexa regional, fibromialgia, síndrome miofascial, que são nódulos, neuropatia periférica, diabetes, neuropatia diabética. Como é que é? Neuropatia periféricas, como diabetes ou pós-herpética. Qualquer lesão traumática de nervo. Neuralgia do trigêmeo. Alguns pacientes, principalmente os pacientes mais idosos, com dor, com trigeminalgia há muito tempo, com uma dor muito intensa, esses pacientes costumam ter uma melhor resposta. Esclerose múltipla, pós-AVC, dor fantasma. Ou seja, tem estudo que mostram exatamente benefícios nessas patologias, né? Eu acho que seja, tem bastante indicações que acaba sendo interessantes para se utilizar. Onde a gente utiliza? Utiliza em praticamente tudo isso, principalmente quando tem essa revisão para dor aguda, que é legal, ou seja, tem muita coisa bacana nesse tema que pode ser utilizado. Acaba sendo uma terapia adjuvante, bem interessante, principalmente nesses casos André, de eu acho que sensibilização central. é legal também. O ciclo, ele é um tempo mais que a gente faz uma vez, duas vezes na semana, né? Os ciclos. Então, a gente dá aí para o paciente um gás, né, André? Um gás sem dor, um gás de melhora da dor. Ele melhora a funcionalidade, ele melhora essas questões do humor também. Ele consegue um período maior de analgesia até para engajar nos outros tratamentos, né, André? Na recuperação dele. Então, às vezes, o paciente, quando ele está com muita dor, então, assim, o paciente está com muita dor, ele não tem. O paciente chega aqui e fala: olha, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer exercício, mas o paciente não consegue realmente. Então, acho que um dos benefícios do soro, né, do BSV é esse: dá um gás para o paciente melhora a função, o paciente tem uma analgesia, ele consegue, inclusive, engajar nos outros tratamentos que são super importantes também. Mariana, olha que slide top. Nossa, arrasou. Eu vou te falar, Nossa. é um show à parte. Show. Eu vou assistir minha aula só para ver esses slides passando. Deixa eu te falar uma coisa, se a medicina da dor não der certo, você pode investir em ser web design. É uma coisa a se pensar, né? Pô, que legal. Design de Essa da slides. segunda também é top. Acho que você tem Eu talento. aposto que você vai pedir depois. Mas, olha, eu então, não sei perguntando fazer. aqui pós-Covid. Pós-Covid, eu não vi nenhum estudo ainda pós-Covid. Até porque é uma patologia bem recente. Inclusive, a doutora Mariana ela podia fazer um estudo pós-Covid. Ela que gosta de publicar. É mesmo, André, Mariana, para quem boa. né? Nossa, Ela tem, ela
pós-Covid. Eu acho que vai ter um resultado muito bom. E na prática clínica eu tenho observado excelentes respostas à terapia venosa, pós-Covid, pós-chikungunya, pós-coisa assim. Tenho observado resultados bem bacanas. Aí, doutora Mariana, acho que dá para desenvolver um trabalho nisso aí. Nossa, gostei bem. Acho que vou pensar nisso seriamente. Arrasou. É isso aí. Doutora Mariana, mais uma vez, o nosso programa de segunda-feira, às 19 horas. Bem bacana. Você sempre sugerindo os temas, você sempre fazendo com que aconteça. Eu fico muito feliz. Suas considerações finais, doutora Mariana, caso seja possível. Porque já são 19h51 e nós estamos aqui desde cedo. Bom, doutora André, muito obrigada, né, por você aceitar o meu convite mais uma vez. Foi muito legal, acho que é um tema super importante. Pode sim, Lu, mas a gente sempre tem que avaliar o paciente individualmente, né? Então, o ideal é que a gente avalie se você tem a indicação do BSV, mas os imunobiológicos não são contraindicação ao procedimento. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui hoje que vocês deixem as suas dúvidas lá. Se ficou alguma dúvida sobre o BSV, você deixe lá nos comentários da nossa foto sobre a live. Deixa eu cortar aqui você, Mariana. Você que gosta de aula, eu estou montando a aula de fibromialgia. Olha que slide legal que eu fiz ontem. Tchau. Linha do tempo da fibromialgia aí, ó. Só que eu estou na metade do slide ainda, que demora pra caramba. Que legal. Deixa eu te falar. Eu gasto mais tempo montando meus slides do que preparando a aula. Eu nem Mariana, vou falar desculpa te nada. cortar. Eu nem vou falar nada. Vou falar nada. Sim! E, por favor, se vocês tiverem assuntos também que vocês querem vir conversar com a gente aqui, sugiram temas de lives pra gente. E a gente quer sempre trazer temas que sejam de interesse do nosso público, né, André? Lógico, tem que agregar, né? Ligar informação, que a galera entenda cada vez mais sobre essas dores que costumam não melhorar com tanta facilidade, que elas saibam onde buscar ajuda, né? Que entendam um pouquinho das propostas terapêuticas que são lançadas a elas, para que não se frustrem, não vejam muito milagre em nada, nem nesses procedimentos que nós acabamos de falar, mas quando bem empregados, costumam ter resultados interessantes. Isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui conversar com a gente um pouquinho. Foi muito legal, sempre muito bom estar com vocês, estar com o doutor André. E nos vemos segunda-feira que vem, né, doutor André? Sim, senhora. Eu gosto desses emojis também. Então tá bom. Você se amarra. Você se amarra. A Mariana fica me dando esporro, que eu não posso fazer nada. Eu não posso... Ela cortou meu café. Falou que eu não posso mascar chiclete. Falou que daqui a pouco não tem vida mais. Ela fica me podando, né? Cada dia mais. Gente, alguém escreve aqui para ele abrir mão do chiclete. Escreve aqui, fala, doutor André, na live não, chiclete não. Mas eu nem tenho mascado. Vamos fazer uma enquete sobre o seu chiclete na live. Eu nem entendo. De tanto que você fala, eu me sinto até... um dia eu quase tive dificuldade de dormir por causa disso. Mentira, também não cheguei a tanto. Mentira. Mas saí daqui pensando sobre isso. As pessoas acreditam, doutor André. Não faz isso. Meu Deus. Sim, para fechar. Vou fechar aqui. Repetir uma coisa que eu sempre falo. E que você também sempre fala. Quando falamos em tratar dores crônicas, essa informação ela tem que ser passada. Nós falamos nos alicerces terapêuticos. Alicerces terapêuticos são a sua base de tratamento. Base de tratamento, reabilitação física, mental, social, alimentar. E a gente usa também as terapias médicas, que são nesses casos, as intervenções, etc. Vou fazer somente intervenção. Possivelmente, você vai ficar com frustração. Porque é somente um pilar. Imagina construir uma casa em cima de um pilar só. Pô, tem que ser um pilarzão, né, mano? E geralmente não é esse pilarzão todo, né? Então é isso. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Doutora Mariana, brilhou. Você deu uma excelente aula
durante toda a live, mas no início, sobre a sua matéria da Gazeta, que você foi entrevistado, agora o povo só quer saber de você. Você deu mais uma explanada brilhante aqui e a gente sempre aprendendo com você. Muito, muito obrigado. E obrigado a cada um dos que tiveram presente aqui, Laís, DC Queiroz, Celinéia querida, Ângela, Várias bem-vinda, pessoas paciente falaram do super seu querida, chiclete Tereza. aqui, né, doutor André? Você viu, né? Ficou um Clícia, recado aí pra eu não estou você. Ficou vendo, eu chique não do estou vendo mais os chiclete. Não tá vendo? comentários, Não eu não tá estou vendo? vendo, não estou Várias vendo, só estou vendo pessoas. Maria Várias de pessoas. Souza, uma galera bem bacana, Amélia, né? Lume, tem gente que bota uns nomes, que inventa uns trem, Lumel BR, cara, não sei quem é. Por isso que eu botei meu nome, doutor André Félix, que aí eu sei quem é. Entendeu? Mas assim, Lu, obrigado por você estar aqui, viu? Mas Lumilor BR, não sei quem é. Eu acho que é o sobrenome, André. Amélia, mas é uma querida, pelo jeito, é paciente, imunológico, pode fazer esse procedimento? Ah, ela perguntou aqui, ó. Paciente que faz o uso de imunobiológico, pode Eu fazer já esse procedimento? respondi. Sim, pode sim, tá? Eu respondi. Você respondeu, né? Nossa, você me faz, você brilha, cara, você brilha. Cadinho, tem uma galera, Vitor, até laboratório aqui, vou citar o nome dele que está aqui, não é laboratório, não, é Laboral Corporativo. Simone, Naila, obrigado, galera, depois eu leio. Yuri, Luciana Cortez, obrigado. Mello, tá vendo? É Lumelo. Você não sabe nem ler, André. Ah, Lumelo. nossa, poxa vida, porque fica difícil assim, mas agora eu entendi. Obrigado, Lu, tá bom? Pela sua presença aqui e de todos mais. Ó, uma excelente semana a vocês, que o Papai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês, a vida da família de vocês, e que é isso, uma noite que vocês possam descansar e amanhã acordar cheio de energia. Ah, doutor, não durma, depois a gente vê isso. Nossa. Atendimento particular, não, a gente atende também alguns convênios, etc. Mas isso aí, depois das informações, é só você clicar lá no link da bio, que aí vai num No WhatsApp. outro lugar. Né? Aí você, no No WhatsApp WhatsApp. você tira todas essas dúvidas, tá bom? É isso aí, pessoal. Um beijo grande, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.